Bom, a gente vai ver aqui continuação de substantivos. A gente vai ver. Peraí, deixa eu voltar. Flexão dos substantivos no número. Eita, tá demorando. Então, a flexão de substantivos, flexão de número, ou seja, o plural de substantivos. Então, a regra de flexão para substantivos simples, aqueles que só são formados por um radical, a gente tem, quando a palavra termina em vogal, em ditongo oral ou nasal, nosso plural é só colocar um S. Por exemplo, rua, que termina em A, ruas, livro, livros, herói, heróis. Comum. Quando o substantivo é simples, né? Aqui a gente só está falando de substantivo simples, e termina em M, a gente troca o M por MS. Tipo álbum, álbuns, jovem, jovens. Quando a gente tem um substantivo simples terminado em R ou em Z, a gente acrescenta ao final ES. Né? Caráter, caráter, catéter, catéteres, açúcar, açúcares, raiz, raízes. E quando pluralizados, os substantivos terminados em S são acrescidos à terminação S. ES. No caso de paroxítonos ou proparoxítonos, apresentem variáveis. Por exemplo, gás, gases, mês, mês. Por que é que eles flexionam? Porque gás é monossílabo, mês é oxítono, então eles podem flexionar. Como ônibus e lápis terminam em S, mas ônibus é proparoxítono e lápis é paroxítono, eles não flexionam. Quando a gente tem substantivos terminados em AL, EL, OL, U, nós acrescentamos IS na terminação. Por exemplo, varal, varais, anel, anéis, anzol, anzóis. Se ele termina em IO, tem duas possibilidades. Ou a gente continua fazendo o plural como que eu estou explicando, se for oxítono, e se for uma palavra paroxítona terminada em IO, o plural dela vai ser em EIS. Por exemplo, aqui, ó, frágil é uma paroxítona, então é frágeis, frágeis. Réptil, que é paroxítono, tem no IO, répteis, ok? Aí, ó, fuzil, como é uma oxítona, a gente faz que nem o resto da família dele, fuzis. Barril, que é oxítona, a gente faz que nem o restante, barris. Quando uma palavra termina em N, nós acrescentamos S ou uma S. Por exemplo, hífen, ou é hífens ou hífenes. Mas o mais comum é botar um S mesmo no final. Quando a palavra termina em X, elas são invariáveis, não tem plural. Por exemplo, um clímax, vários clímax. O tórax, os tórax. Então, palavras que terminam em X não flexionam no plural. A flexão dos substantivos compostos. Então, quando a gente tem mais de um radical, a regra é que você tem que reparar se essa palavra é formada por substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, ou a ordem contrária, um adjetivo mais um substantivo. Se é formada por um numeral mais substantivo, todo mundo flexiona. Exemplos desses casos: decreto-lei, decretos-leis, carro forte, carros fortes, curto-circuito, curtos-circuitos, terça-feira, terças-feiras. É um exemplo para cada um desses aí que eu falei. Quando é que eu só vou flexionar a segunda palavra, o segundo elemento? Quando o primeiro elemento for um verbo ou palavra invariável, que às vezes é um advérbio, é um prefixo, eu não posso mudar. E o segundo é um substantivo ou adjetivo. Então aqui, ó, exemplo, bate-papo, bate-papos. Bate é verbo, então não flexiona. Quebra-cabeça, quebra-cabeças. Arranha-céu, arranha-céus.
Nos substantivos compostos, em que a repetição do primeiro elemento, só o segundo varia, tá? Então, zum, 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 zums. Tico, 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 ticos. E eu botei esse exemplo aqui porque eu sou fã de Harry Potter. Lufa, 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 lufas, certo? Mas a minha casa em Hogwarts é a cor final. Nos substantivos compostos, que acabam formando uma mesma palavra, né? Que é justaposição ou aglutinação. Lembram alguns casos desses? Por exemplo, girassol fica como substantivo simples, girassóis. Fidalgo, fidalgos. Então, a regra é a mesma. Substantivos compostos que são formados pelas palavras grão, grã e bel, o segundo elemento é que varia. Tipo grão-duque, grão-duques, grão-fino, grão-finos, bel-prazer, bel-prazeres. Quando é que eu vou flexionar o primeiro e não o segundo? Quando eu tiver substantivo mais substantivo, sendo que o segundo termo imita o primeiro. Tipo, cidade, satélite. Um tipo de cidade é ser satélite, é estar ali rodeando uma grande capital. Então, ficaria cidades, satélite. Público-alvo, públicos-alvo. Então, o segundo elemento, alvo, ele acaba limitando o sentido do primeiro elemento. E quando é que também só vou flexionar o primeiro elemento? Quando eu tiver substantivos compostos com uma preposição no meio. Tipo, cana-de-açúcar, canas de açúcar. Pôr do sol, pores do sol. Quando é que eu não flexiono de jeito nenhum? Em alguns casos não ocorre flexão dos elementos formadores, que se mantêm variáveis. Isso ocorre em frases substantivadas ou em substantivos compostos por um tema verbal, ou seja, quando tiver um verbo lá, e outra palavra variável. Ou seja, dois verbos, ou um verbo e um advérbio, ou um verbo, prefixo, um advérbio, enfim, termos que não podem ir mesmo para o plural. Tipo, o disse, me disse, os disse, me disse, o leve traz, os leve traz, o cola tudo, os cola tudo. Então é isso, galera. Não é uma matéria difícil, mas é uma matéria que precisa que vocês deem uma olhada melhor na gramática, tem cheios de regrinhas, mas não é difícil não, é só vocês estudarem, resolverem questões. Na próxima aula a gente vai ver o restante da flexão do substantivo, que é a flexão de grau, e vai resolver algumas questões aqui na videoaula, tá? Obrigada.